Você já parou para pensar? O real significado do nome Sexta-feira Santa, quando provavelmente você deve conhecer, nessa sexta é representado a crucificação e a morte de Jesus. Um dia onde ele sofreu, ele foi esmagado, ele foi humilhado, ele foi arrebentado mesmo. Ele foi totalmente... Nossa, naquela época e até hoje talvez, era uma das mortes mais humilhantes de todas. E a gente chama de Sexta-feira Santa. Por que disso? Para quem não me conhece, eu sou o Alisson. E para a gente se aprofundar um pouco mais, para saber o porquê desse nome, a gente tem que entender sobre a humanidade. Qual que é o nosso propósito? Você querendo ou não, nós seres humanos fomos criados com apenas um final feliz, apenas com um foco de felicidade. E a única forma nesse jogo da vida de nós sermos felizes, sermos extremamente felizes, é com Deus, é na conexão, no relacionamento com o nosso Criador. Eu penso como se fosse um jogo. Essa é a condição, as regras do jogo e a gente está dentro dele. Querendo ou não, a gente tem que viver dessa forma. É a mesma coisa que, por exemplo, você falasse: eu não queria que o sol aparecesse só de dia. Não, essa é a ordem e a regra do universo e a gente está incluído nessa obra. Na nossa criação, Deus ele não foi um Deus egoísta. Ele não foi um Deus que criou a gente simplesmente para mandar, ordenar a fazer aquelas coisas, a fazer o que ele quisesse. Não. No começo de tudo, bem no começo da eternidade, era uma perfeita união entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Era uma alegria, era um regozijo, eles estavam muito felizes ali e Deus percebeu que ele deveria compartilhar isso com mais, compartilhar isso com uma criação. E ele resolveu criar a gente, pra gente compartilhar dessa alegria, é uma alegria suprema que eu acho que a gente não consegue nem definir, a gente nem tem a noção aqui na Terra. Pensa, sei lá, naquela coisa mais prazerosa pra você, eu acho que é 1 milhão de vezes mais. E Deus resolve criar os seres humanos para vivermos esse compartilhamento dessa alegria extrema. E o problema foi que, como eu sempre digo, você querendo ou não, eu querendo ou não, nós se distanciamos de Deus. As primeiras pessoas do mundo se distanciaram de Deus. Resolveram cruzar os braços, falar: Deus, eu quero viver da minha forma. Eu não quero viver nessa beleza, nessa alegria extrema. Eu quero viver da minha forma. E se distanciou de Deus. Houve a ruptura. A gente não podia mais se conectar ao nosso Criador. E para você ver como que o nosso coração é maldoso, logo no começo da humanidade já começou a acontecer desgraça, conforme a humanidade quis caminhar sozinha. As primeiras pessoas ali, os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, um matou o outro por inveja. Você vê como começa a raiz do problema, é o ser humano querer viver sozinho. E não havia nada que Adão e Eva, a nós seres humanos, não há nada que a gente possa fazer para reconectar novamente com o nosso Criador. E para resolver todo esse nosso problema, é aí que entra a história da Sexta-feira Santa. Deus, Filho, Jesus Cristo, vem até a Terra, vive uma vida justa, uma vida perfeita, e depois é crucificado e morto para nos reconectar novamente com Deus. Jesus Cristo foi o sacrifício que Deus mesmo fez para nos dar mais uma chance de acreditar nele e viver conectado com Deus novamente. E a dor extrema que mais pegou Jesus, digamos assim, foi quando ele vai no jardim do Getsêmani e ele fala: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não era simplesmente só o cálice da dor, do sofrimento físico, da humilhação que ele ia sofrer. Não, era o cálice do peso de ficar um momento, um segundo sequer longe de Deus. Mas por que Jesus ia ficar longe de Deus? Porque ele ia pegar todo o peso da humanidade, todo o peso do nosso pecado, das pessoas que vieram antes dele e de nós futuramente, e das pessoas que vão nascer. Jesus colocou sobre as costas deles e morreu por nós, morreu no nosso lugar, para poder novamente nos dar direito à conexão com Deus. Mas Jesus conclui no versículo falando: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, Deus. Jesus fez um ato gigantesco de amor. Ele fez uma coisa que ele não queria, mas ele fez. Mas ele sabia que no final, depois que ele morresse e ele ressuscitasse, aí sim estaria completo a obra de Deus. Então, essa Sexta-feira é Santa para mim e para você, porque olhando as visões assim, para Deus foi muito pesado, para Jesus, mas ele morreu pela gente, pelos nossos pecados. Assim como a gente vê figurações na Bíblia, em Abraão. Não sei se você conhece a história de Abraão. Abraão já era velho e ele recebeu uma promessa de Deus que ele seria pai de multidões. Mas, ele e a mulher dele, a Sara,
como que ele iria ter um filho, mas ele confiava em Deus. Deus, aos 90 anos de idade, deu um filho para Sara. É um milagre acontecendo. Deus dá um filho para Sara e Abraão fica feliz, fica completo. Agora Isaac, que era o filho de Abraão, ia ser o pai, ia ser o começo dessas multidões que Deus ia dar, dessa descendência que Deus ia dar para Abraão. Só que certo dia, Deus pede que Abraão sacrifique Isaac. Por que Deus pediu isso? Abraão ia subir numa montanha onde ele iria sacrificar Isaac. Com certeza, tenho quase certeza que com dúvida no coração. Meu Deus, vou acabar com meu único filho, a pontinha da herança que Deus ia me dar, de ter uma multidão, de ter uma nação a partir de Abraão, iria acabar ali, porque era o único filho que ele tinha, que era o filho da promessa, o filho que iria cumprir tudo aquilo. Mas mesmo assim, Abraão sabia que no fundo Deus ia dar um jeito. Deus ia resolver esse problema dele. Deus iria ressuscitar Isaac, ou Deus ia fazer alguma coisa que iria dar certo. E Abraão subiu. E quando chega, ele coloca Isaac na pedra. Quando ele vai sacrificar Isaac, um anjo do Senhor aparece e fala para ele não fazer aquilo. Ele olha para o lado e vê um carneirinho, aonde o carneirinho vai virar o sacrifício no lugar de Isaac. Quem que é esse carneiro que, de certa forma, Abraão tinha a fé que ia aparecer esse sacrifício? É Jesus Cristo. Isaac, somos eu e você. A gente era para morrer, mas Jesus vem e morre no nosso lugar. Acaba com todas as nossas dívidas com Deus. Porque Deus, ele é amor, ele poderia simplesmente resolver assim, mas ele também é justo. Precisa de um sacrifício para a conta bater. E por amor, por ser Deus amoroso e ser um Deus justo, ele nos dá a sua justiça. Ele morre no nosso lugar. Outra história de Oséias, que faz muita ligação com a gente, pra gente ver como a gente é sujo. Deus ordena o profeta Oséias a casar com uma prostituta. O nome dela é Gomer. E ele casa com ela, mas só que meio que todos os dias ela traía ele. Ela poderia ouvir as músicas, ouvir aquele burburinho da vida antiga dela pela janela ali. Ela ia e fazia de novo. Ela saía e ia se prostituir. E assim passava os dias e ela fazendo a mesma coisa. Mas teve um dia que ela foi pega e virou uma escrava novamente. E Deus ordena que Oséias vai lá e compre ela novamente. Perdoe esses pecados dela e compre ela novamente. Quem que é essa prostituta? Somos eu e você. Eu e você, que a todo momento a gente fica dando lado para o nosso pecado. A gente fica negligenciando Deus, o sacrifício que Ele fez pela gente. E a gente quer viver a nossa vida do nosso jeito. Mas mesmo assim, Deus vai lá e nos busca pela mão. Ele paga um alto preço na cruz por todos os filhos dele que creem nele e compra a gente novamente. Esse é o momento da gente se entregar a Deus. O momento da gente entender o real significado. A sexta-feira é santa para nós, glória a Deus. Obrigado, Deus, por esse teu plano perfeito, para hoje em dia a gente ter acesso novamente a Deus, para hoje em dia, nessa nossa condição humana, você querendo ou não, é um sacrifício, e o sacrifício de Jesus Cristo. Então, nessa sexta-feira santa, viva ela diferente. Pensa em Jesus, pensa nesse sacrifício, pensa na nossa condição, lá na cruz, quando Jesus estava sendo julgado um pouco antes, Barrabás e Jesus. Nós somos Barrabás. A gente ia morrer naquela cruz, mas Jesus foi na cruz pela gente, morreu por nós. E hoje a gente tem a vida eterna novamente. Mas só que no domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Não é simplesmente você pensando que ele quebrou as leis da física com uma ressurreição. Não. Pensa comigo, é como se uma maçã caindo de uma árvore. Ela cai e bate no chão. A lei da gravidade está sobre ela. Mas de repente vem uma mão e pega essa maçã e não deixa ela cair no chão. Assim são os milagres, assim é a ressurreição de Jesus. Tá tudo dentro da ordem, mas Deus, com a mão dele, linda dele, fez Jesus ressuscitar, cumpriu a promessa. Mas se você pensa talvez que Jesus é só um profeta, ou só um maluco que surgiu falando as coisas, como ele é o único que a palavra dele dura até hoje. Ele é o único que ressuscitou e ele é o teu Salvador. Não tente ser o seu próprio Salvador. O teu único Salvador é Jesus Cristo. Pessoal, pense de uma forma diferente hoje, nessa sexta-feira santa e nesse domingo. Eu vou fazer uma oração, porque sem Deus nós não somos nada e a gente tem que pedir a ajuda dele. Deus, muito obrigado por esses dias. Muito obrigado pelo seu sacrifício lá na cruz.
porque era para ser eu, era para ser quem está assistindo, era para ser nós como humanidade, sofrendo e nunca mais temos acesso a Ti, nunca mais temos acesso a esse prazer maravilhoso, essa explosão de prazer que nós vamos ter quando nos encontrarmos com o Senhor. Se não fosse pelo Senhor, a gente nunca iria ter, nós nunca seríamos salvos, nós nunca teríamos conexão novamente com o Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse sacrifício. Pai, e uma coisa que eu te peço, vem até nós, nos abraça, nos mostra o Senhor a cada dia. Converte o nosso coração para que entendamos o Teu querer. Porque pelas nossas próprias forças a gente não consegue. A gente não consegue. Um segundo longe da Tua presença, um segundo longe do Senhor, a gente faz besteira. A gente vai a ruínas. A gente cai pro buraco. Então eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guie e que o Senhor nos leve cada vez mais perto de Ti. Toca os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Para quem não me conhece, novamente, eu sou o Alisson. Compartilhe esse vídeo aqui com um amigo, com alguma pessoa que precisa conhecer o real significado da Sexta-feira Santa, do Domingo de Páscoa, onde Jesus ressuscitou e mostrou que a tua obra, que Ele é verdadeiro, que Ele é o Deus que nos dá a vida, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai, senão acreditando e confiando em Jesus Cristo. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo, até mais e tchau.